Bolsonaro veio para mudar o Brasil, para romper com o establishment. 57 milhões de brasileiros queriam as mudanças. Muitas delas aconteceram apesar aí da pandemia e da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas o presidente enfrentou uma batalha que nenhum dos seus antecessores jamais enfrentou. Uma oposição cruel e canalha. Inimigos de todos os lados. Na imprensa, no Congresso e principalmente no Judiciário. Agora, durante as eleições, surgiram também as empresas de pesquisa que preferem ser chamadas de institutos, mas que não passam de casas de apostas. Todos contra o presidente o tempo todo. E ele resiste. Bolsonaro não é santo, longe disso. Mas justiça seja feita, né? Ele conseguiu aí conduzir o país aos trancos e barrancos, evitando a todo custo a ditadura das minorias e cumprindo rigorosamente a Constituição, ao contrário de um dos poderes que deveria ser o seu guardião. O segundo turno das eleições acontece no dia 30 de outubro, faltam 11 dias apenas. Se as eleições forem limpas, Bolsonaro tem grandes chances de vencer. Se não forem, ninguém vai poder provar nada, já que as urnas são inauditáveis. O Brasil pode estar à beira do abismo. O momento é de muita expectativa. Nesses quase 4 anos, eu acho que Bolsonaro acertou mais do que errou. Os resultados pós-pandemia que o país apresenta deixam o mundo aí com inveja, e a oposição também, né? Economia se recuperando, deflação aí pelo terceiro mês consecutivo, superávit nas contas públicas, recuperação de empregos, 5,3 milhões de empregos gerados desde julho de 2020 e o menor índice de desemprego desde 2015. Teve também redução de impostos, aumento da arrecadação, um agro fortalecido, um Nordeste com água, obras paradas há anos concluídas e entregues, reforma da Previdência, investimento de 625 bilhões de reais no combate à Covid-19, 28 bilhões de reais só em vacinas para quem quis se vacinar. Foram mais de 600 milhões de doses. O governo repassou 375 bilhões para estados e municípios investirem em saúde. Ele criou a Secretaria de Atenção Primária à Saúde e o Departamento de Saúde da Família. Informatizou os serviços de saúde com o DataSUS, né? Concluiu obras de UPAs que estavam paradas também e transformou em unidades básicas de saúde e em clínicas da família. Bolsonaro também concedeu títulos de propriedade, deu um reajuste histórico de 33% para os professores da educação básica, repassou mais de 275 bilhões para escolas públicas, perdoou a dívida do FIES, dando desconto de até 99% do valor devido, beneficiando mais de 1 milhão de universitários. Atendeu aí a população carente com Auxílio Brasil. Ele fez as estatais darem lucro e uma delas, os Correios, distribuiu parte dos lucros entre os funcionários. Combateu a corrupção, tendo como resultado aí 15 bilhões em valores acordados e 6 bilhões já recuperados. O presidente também é um defensor ferrenho da liberdade de expressão. A lista de realizações do governo é grande. Esses são só alguns exemplos e as pessoas precisam saber disso. O presidente Bolsonaro conseguiu mudar muita coisa e nós queremos que ele mude muito mais. Só que na prática as pessoas costumam resistir às mudanças porque são criaturas de hábitos, né? Muitas inovações de uma vez acabam se tornando traumáticas, sobretudo para aqueles parasitas do Estado que acabam se tornando rebeldes, como a gente está vendo aí. O Bolsonaro veio de fora desse esquema corrupto, que é como um câncer. E no Brasil parece que já está até na metástase.
O presidente contrariou aquela lógica, né, do sujeito que é novo numa posição de poder e que quer construir a sua base. Normalmente, essas pessoas costumam mostrar respeito à maneira antiga de fazer as coisas, e se a mudança é necessária, dão aquela impressão de que se trata de uma suave melhoria do passado. E aí, tudo acaba ficando como sempre esteve. Bolsonaro entrou para governar e botou o pé na porta. Botou o pé na porta para provocar uma ruptura. E ele está pagando um preço muito alto por isso, pelo fato da esquerda ter sentido o golpe, no bom sentido, é claro. A psicologia mostra bem o que acontece com aquelas pessoas que, mesmo compreendendo aí a necessidade de mudar, de renovar, acabam se irritando e se aborrecendo quando elas são afetadas pessoalmente pelas mudanças. E aí preferem deixar as coisas do jeito que estão. A mudança provoca alteração dos hábitos e das rotinas, e é por isso que ela é perturbadora. O presidente Bolsonaro conseguiu muitas vitórias, como eu falei, inclusive mudar a composição da Câmara e do Senado, o que pode facilitar as coisas em uma próxima gestão, caso ele seja reeleito, ou criar dificuldades aí enormes para um eventual governo de esquerda. O que o Bolsonaro está fazendo é uma grande revolução. E nenhuma revolução acontece sem uma grande reação, porque o vazio que ela cria é muito desconfortável para aqueles que não querem mudanças. Mais uma vez eu repito, né, a esquerda sentiu o golpe e por isso estão reagindo loucamente. Basta a gente ver os pedidos dos partidos de esquerda encabeçados aí pelo senador Randolfo Rodrigues e as últimas decisões do TSE. A mudança e a renovação, elas seduzem, né, entusiasmam as pessoas. Você veja a multidão, né, que prestigia o presidente por onde ele anda. Os números são impressionantes. Só que tem uma coisa, né? Quando o entusiasmo passa, e algum dia ele vai passar, vem o vazio, né? E aí é como um balde de água fria. Quando isso acontece, os saudosistas do passado aproveitam para abrir caminhos para que tudo volte como era antes. Então a gente não pode deixar o entusiasmo ir embora. O Brasil realmente não pode deixar o ex-presidiário voltar ao local do crime. Agora é o momento de virar votos, de mostrar claramente, nesses próximos 11 dias, para aqueles que dizem que não votam aí nem em Lula, nem em Bolsonaro de jeito nenhum, que se votarem nulo, em branco, ou se abstiverem, vão trazer de volta aquele passado corrupto que nos envergonha como cidadãos. Nós precisamos que o presidente Bolsonaro tenha mais 4 anos para fazer a maior revolução que esse país já teve e deixar o seu sucessor em 2026. E se for eleito, com certeza vai fazer essa revolução, cumprindo rigorosamente a Constituição. Aí sim, com o respaldo dos votos e nos primeiros meses do novo governo, vai colocar nos devidos lugares aqueles que esqueceram que o Brasil tem leis e que essas leis precisam ser respeitadas.